Olá, alunos do terceiro ano, aqui mais uma vez Marcão, e no vídeo de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a questão da crise de 1929, certo? Estamos aqui com um mapa mental e aí a gente vai conversar bem rapidinho sobre essas questões. Bom, a crise de 1929, ela passa por algumas etapas. Então acompanha comigo aqui a etapa um que culminou com a crise de 1929. Primeiro, euforia com o desenvolvimento da economia. A crise de 29 aconteceu nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores, e após a Primeira Guerra Mundial, como nós vimos na aula anterior, os Estados Unidos passaram por um grande desenvolvimento econômico, como a gente já viu e você já sabe os motivos. Esse desenvolvimento econômico gera o que nós conhecemos como o American Way of Life, o estilo de vida dos Estados Unidos, porque os norte-americanos adquiriam vários bens de consumo duráveis, como por exemplo carro e eletrodomésticos. E essa foi uma expressão máxima da euforia gerada por essa prosperidade. Segundo, ampliação do crédito. Então, a partir do momento que eles estão passando por um grande desenvolvimento econômico, o crédito é ampliado para os moradores, para a população dos Estados Unidos, que passa a consumir, né, já vindo aqui para o 3, passa a consumir em grandes quantidades, porque agora eles têm um crédito facilitado. 4. Surgimento de novas empresas. Como a produção está crescendo e o consumo também, novas empresas vão surgir nessa década de 20 após a Primeira Guerra Mundial. 5. Se as novas empresas surgem, aumenta a produção. Então, os produtos eles vão ser cada vez mais produzidos nos Estados Unidos, porque tem muita procura. 6. Aumento nos investimentos na Bolsa de Valores, que funciona com especulação financeira. Bom, os moradores dos Estados Unidos começam a comprar ações na Bolsa de Valores de Nova York, ações dessas empresas que estão crescendo cada vez mais, e por conta disso, essa bolsa vai ter os investimentos cada vez mais aumentados, certo? 7. Agora já começa a crise. As mercadorias passam a ficar estagnadas, então vai acontecer uma crise de superprodução, ou seja, as empresas nos Estados Unidos produziram tanto, mas tanto, e chegou um momento que elas não conseguem mais vender, e aí as mercadorias começam a ficar estagnadas, começam a ficar paradas, começam a ficar armazenadas. Também porque a Europa já estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial, e aí os europeus não compram mais mercadorias produzidas pelos Estados Unidos. 8. Desvalorização das empresas. Pelo fato das mercadorias ficarem paradas, as empresas vão começar a ficar desvalorizadas. O que gera, já partindo para o número 9, um grande fluxo de venda de ações. Então, rapidamente, essas ações que estavam valorizadas em um primeiro momento começam a ficar desvalorizadas. E aí elas começam a ser vendidas a preço de banana. E isso vai gerar, no número 10 aqui, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso vai gerar um grande colapso na economia dos Estados Unidos, porque tudo estava ligado à Bolsa de Valores. E, no geral, vai ocorrer uma crise do liberalismo econômico, certo? Quais são as consequências? Primeiro, o desemprego. 27% da população dos Estados Unidos vai ficar desempregada por conta da quebra da Bolsa de Valores. 2. Falência de empresas. Muitas empresas vão falir e muito da população também vai falir porque tinha todas as suas economias empregadas na Bolsa de Valores. 3. Redução da produção industrial, o que vai fazer com que a economia dos Estados Unidos vá à falência. 4. Fortalecimento do nazifascismo. Em contrapartida, na Europa, então, vai surgir o nazismo e o fascismo na Alemanha e na Itália, respectivamente. E, por fim, a solução da crise. Qual foi a solução encontrada pelo governo dos Estados Unidos para essa crise? O New Deal, como a gente já tinha visto na aula anterior. O presidente Franklin Delano Roosevelt, baseado nas ideias de John Maynard Keynes, o keynesianismo, ele vai intervir na economia dos Estados Unidos. Então vai ocorrer intervenção estatal, que é o contrário do liberalismo econômico, que diz que o Estado deve intervir minimamente na economia. No keynesianismo, não. O Estado ele intervém para auxiliar a economia privada quando estiver acontecendo crise. Então, olha lá, o governo promoveu obras públicas para contratar a população,
promoveu benefícios sociais, como o salário mínimo e o seguro-desemprego, para auxiliar essa população que estava passando dificuldades, e interveio na economia para evitar o preço nas quedas, aliás, evitar queda nos preços, e controlar a produção, limitando, por exemplo, que uma empresa produzisse muito. A empresa produzia até um teto para evitar que não ocorresse mais a crise de superprodução, ok? Aí dessa forma a economia dos Estados Unidos vai se recuperar. Bom, essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai gerar crise e consequências no mundo todo, como por exemplo no Brasil, quando o governo brasileiro, a economia brasileira, que era cafeeira, deixou de vender café para os Estados Unidos. Aí o governo brasileiro vai ter que intervir, comprando o café estocado, colocando fogo no café para aumentar o preço, né? Foi o Getúlio Vargas, e os cafeicultores vão investir agora o dinheiro que eles têm na indústria. E aí o Brasil vai começar um processo de industrialização, ok? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.